Eu acho que eu vejo transversalmente, assim, eu vejo em todas as gerações, né? Porque há o novo, ele está sendo muito rápido diariamente, né? Quando a gente acha que aprendeu alguma coisa, no dia seguinte tem algo, né? E às vezes, outro dia eu escutei isso, falando que assim, sim, tem um avanço enorme com a IA, mas ele é um avanço, não sei se tão enorme assim, com tudo que já vinha acontecendo, sabe? Só que a gente não está nem se dando conta de tudo que já vinha acontecendo, porque a gente não está em tudo. Agora está mais perto da gente, né? Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JGTV, que é um canal para profissionais, empreendedores. E hoje eu estou aqui com a Renata Fabrini, da Plongé. A gente vai falar um pouquinho sobre esse clash geracional que está acontecendo nas empresas. Gente de 50 trabalhando com gente de 20. Executivos sêniores aí, 50 a mais, 60 a mais, enfim. E tudo isso misturado num ambiente altamente tecnológico, de transformações constantes. A gente vai conversar com a Renata hoje um pouquinho sobre como conciliar tudo isso, sobre como evitar etarismo de todos os lados, a geração Z com a geração com gerações anteriores, as gerações sêniores com a geração Z, com millennials, enfim, aquela confusão que a gente vem enfrentando nas empresas, como minimizar tudo isso e como a gente obter o melhor das relações, o melhor da diversidade e o melhor da produtividade nas empresas. Renata, obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Jussara. Um super prazer estar aqui. Uma oportunidade para Plongé. Prazer é todo nosso. Bom, eu fiz aqui essa pequena introdução do momento que a gente vive, né, hoje nas empresas. É uma confusão e não é, né? Porque, na verdade, tem muitas oportunidades também nesse clash geracional que a gente vem vivendo, né? Você vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas onde que está pegando exatamente? Eu quero que você fale um pouquinho sobre o trabalho da Plongé, né? Com relação a isso e dê um pouquinho o teu panorama, o teu ponto de vista de onde que essas relações, elas pesam, onde que estão os conflitos, o que está acontecendo exatamente. Tá bom. Bom, na Plongé, a gente trabalha com seleção de alta liderança, né? E a gente reforça diariamente para a gente se escutar também esse lugar de uma liderança mais responsável, mais consciente, né? E como que isso deveria estar na pauta diária das organizações, né? E eu trago isso porque eu acho que essa questão do clash geracional que a gente está vivendo passa por esse lugar da liderança que está ou não está consciente do que está no nosso entorno, né? Porque eu acho que essa geração que chega, ela chega impactada por um momento de mundo que nós, mais sêniores, né, ou que já estamos aí há mais tempo, também estamos sendo impactadas e talvez não queiramos ou não estejamos olhando como deveríamos, né? E aí eu estou falando desse lugar da informação que a gente recebe diária de vários canais e às vezes a gente nem sabe de que canal, né? A gente está lendo tudo rapidinho, né? A leitura dinâmica virou padrão, né? Então, como é que isso acontece? Como é que a gente está digerindo isso, né? E a gente, pelo menos a minha leitura, e conversando com liderança e tentando entender a capacidade real de leitura que a gente está tendo para isso, e aí eu falo também como líder que sou na Plongé, né? Mas o quanto a gente está consciente da onde quem tá vindo está partindo, né? Então, esse lugar de uma geração que passa 8, 10 horas no TikTok no final de semana, né? Porque foi criado dessa forma, né? Passou a ser natural, né, para essa geração estar nessas redes sociais com essa frequência, né? E o que significa isso para essa turma, por exemplo, né? Que tipo de ansiedade está sendo gerada, Sim. né? Que tipo de reflexão de verdade está sendo provocada, né? Como é que isso entra no trabalho, ainda mais quando entra o mundo agora com o IA e o que isso representa, porque no final tudo se conversa, porque também tem a ver com imediatismo, né?
Sim. E o que eu sinto, assim, são a gente tem nas duas pontas gerações que estão oprimidas, né, com essa infotoxicação, né, que a gente fala, com transições muito rápidas, com a tecnologia crescente e também com uma falta de perspectiva, né, quer dizer, quem está chegando agora não vê muita perspectiva. A gente vê jovens saindo aí de uma formação sem encontrar lugar no mercado de trabalho ou sem encontrar o lugar que deseja, que a gente sabe que a geração Z tem um outro olhar sobre trabalho, sobre propósito, enfim. E um pessoal que está aí de olho na longevidade, no pós-carreira corporativa, também sem muito, sem saber o que esperar, né? Assim, eu saio daqui com um salário de 30 mil, vou para uma aposentadoria, né, falando do alto escalão ali executivo, eu saio daqui com uma aposentadoria que vai ser um terço desse valor, às vezes até menos, né, qual vai ser a minha utilidade, o que eu vou fazer, eu ainda estou super útil, super, né, hoje nós temos aí uma expectativa de vida super longa e com qualidade de vida, que é uma coisa que nós não tínhamos antes, né, acho que eles partem mais ou menos nesse ponto, mais ou menos o mesmo referencial, né, de estarem sem perspectiva. O contexto que você descreve, porque sim, eu acho que a gente tem as duas pontas oprimidas e vivendo um modelo antigo, quando você pensa na gestão que a gente encontra nas organizações, né? Onde você vê um replicar de um modelo onde você precisa chegar e se adequar. A gente vê isso claramente no pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, em que hoje a gente está vendo os modelos de trabalho que a princípio a pandemia mostrou para a gente que seria possível vivenciar algo diferente, e ao longo dos últimos anos a gente está vendo todo mundo voltando para o modelo de trabalho, né? Eu não digo que volta para um modelo 100% comando e controle hierárquico piramidal, mas uma tendência aí para como é que eu continuo controlando e não responsabilizo ou trabalho corresponsabilizando, né, as pessoas que estão no meu entorno. Então você tem umas gerações, né, que estão sim oprimidas, como você está trazendo, vivendo essa ansiedade coletiva, esse excesso de informação, sem saber o que fazer com isso, e ao mesmo tempo sendo cobrado por um comportamento padrão, né, em que você tem que dar conta daquele mundo mais tradicional de trabalho, né? Você não pode, por exemplo, ter um pouco mais de flexibilidade no remoto de verdade, né? Você não consegue ter uma flexibilidade do que a gente chama, eu gosto muito de incentivar o ócio criativo, né? O que significa parar para pausar um pouco, né? E refletir sobre o que você está fazendo, não é simplesmente fazer. E, infelizmente, eu acho que o que a gente está vendo na sociedade atual é um incentivo a esse mecanicismo, até um utilitarismo das relações, né? E aí você até usa o que está acontecendo, eu diria, nas próprias redes como uma válvula de escape, né? Então você tem um momento de mundo que o que é algo que você deveria estar conseguindo absorver, mas consciente do que você está absorvendo e digerindo, você simplesmente absorve e às vezes até absorve mais numa compulsão, porque é aquilo que está te gerando algum tipo de escape, né? Algum tipo mesmo de um lugar para não estar só bitolado no dia a dia do trabalho, né? E isso é geral, né? Isso é geral. Não tem geração, tá todo mundo assim. É uma ansiedade coletiva, assim. Eu tenho ficado bastante impressionada, né? E percebo que as pessoas estão vindo com esse pedido, né? De inclusive, será que é possível refletir sobre como estamos conduzindo, sobre o que estamos fazendo, né? Então vem até um do tipo, será que eu posso, né? Ou simplesmente sigo porque não quero perder meu emprego, porque preciso manter o status quo, né? E sim uma geração que vem, e acho que veio mais até, tá, Jussara? Eu acho que hoje essa geração que num primeiro momento questionava, será que eu preciso comprar carro? Se eu posso ter outro tipo de mobilidade urbana? O que de verdade é valor de dinheiro, status, né? Porque é uma geração que a princípio não cresceu esperando o primeiro carro, né? Sim. Já veio com outras possibilidades. No entanto, a sensação que eu tenho, pelo menos, é que o mundo corporativo reforça o primeiro carro.
E o que isso significa na mentalidade de quem está entrando num mercado de trabalho completamente diferente hoje, que poderia trazer alternativas e não está trazendo. Então, quer dizer, a gente tem um cenário social bastante complicado, a gente tem uma falta de adaptação no mundo corporativo, e a gente tem uma questão também, eu acho, Renata, e aí você pode me dizer se eu estou errada, até que ponto a gente tem conflito geracional de verdade, até que ponto são preconceitos ali gerando um ruído, né? Não que esse ruído não seja um conflito por si, mas assim, até que ponto a gente vê que uma geração tem dificuldade em entender, em acolher as demandas da outra, até que ponto é puro preconceito, né? Então... Eu acho que é um pouco dos dois, né, Jussara? Assim, acho que a gente aprende bastante também no nosso dia a dia, né? Pelo menos eu procuro fazer isso, né? E eu estavam conversando aqui no comecinho, eu tenho filhos de 25 e 27 anos e à medida que foram se percebendo como mulheres, mais de uma vez no almoço de domingo com avós e etc., a gente tinha situações até de conflito durante o almoço, porque o que elas estavam trazendo como reflexão, opinião, para os avós era um absurdo. E elas achavam um absurdo que para os avós fosse um absurdo. Para mim é exatamente o que acontece na organização. Então hoje, por exemplo, mais de uma vez, eu tenho um time bastante bem multigeracional, que eu acho ótimo, né? Então, tenho hoje pessoas que trabalham comigo com 21, 22 anos de idade, com 30, com 40, né? E muitas vezes o que a gente está conversando ali de novo, vamos tentar ver da onde cada um está partindo, né? Vamos tentar ver da onde vem aquela fala, qual foi a experiência, né? O que aquela pessoa vivenciou, o que ela não aprendeu, o que será que ela pode aprender com o que a gente está vivendo agora, né? Que muito que eu falava para as minhas filhas, do tipo, a sua avó não entende o que você está falando. Se a gente não parar e conversar para que ela entenda que sentimento está gerando em você o que ela está falando e como que você também entende que sentimento está gerando nela a sua repulsa, né, ou a sua, né, fica muito difícil a conversa. E eu acho que, infelizmente, isso é uma questão do ser humano, né, porque realmente a gente parar para ouvir o outro, da onde o outro está. A gente perdeu essa capacidade já faz um tempo, né? A gente está... A gente simplesmente julga, a gente simplesmente infere, né? Sim. A gente não abre um espaço para falar, peraí, por que você está me falando isso? Né? Da onde está vindo isso? E eu acho que... E poder falar, deixa eu te contar como eu me sinto quando você fala isso. Né? Não tem esse lugar. E eu acho que isso só exacerba esse conflito geracional em que você chama a geração, né, Z, mimimi. Será que é mimimi? O que acontece com essa turma? Eu tenho refletido muito sobre isso, sobre essa questão do que tem sido gerado de ansiedade numa geração que recebe de novo, volta no começo da nossa conversa aqui, esse nível de informação que chega, né, essa cobrança de como é que você tem que se colocar na rede social, Sim. como você, não só de aparência ou do que você quer contar, mas quão presente você tem que estar, virou um tem que, né? Então é mais uma tarefa ou mais uma obrigação, né? Mais uma obrigação. Legal. E aí, a gente, quebrando um pouquinho essa questão de estereótipos, né? A gente está muito acostumado a ver a geração Z sendo tratada como uma geração mimimi, mas também os mais jovens sendo associados à questão da inovação, da tecnologia, e os mais velhos, geração C, nos 50, 60, mais associados com experiência, né? Então, onde que está o mito aí? Onde esse mito é quebrado? O que você vê no mercado que existe em termos de conciliação que quebra um pouco esse paradigma do jovem hiperconectado, da experiência do sênior cristalizada, consolidada e intocável? Enfim, onde está essa conciliação? Onde está essa... Olha, Jussara, aonde eu vejo que flui, volta nesse lugar que eu estava trazendo do ambiente que promove uma conversa, né? Que promove uma conversa genuína, que promove um ambiente de segurança para que haja abertura, para que as perguntas sejam feitas ou para que você possa se colocar em relação a algo que está acontecendo que não é bom, né? Porque muitas vezes a experiência traduz-se em arrogância.
precisa ser arrogante, né? Precisa, Não. eu sei tudo, né? Escuta o que eu tô falando porque eu sei. Legal, talvez seja. Deixa eu te contar como foi para mim e talvez a gente possa experimentar do seu jeito para ver se vale a pena continuar fazendo do meu ou se vale a pena mudar para o seu, né? Mas eu vejo muito pouco espaço para esse tipo de troca e infelizmente, de novo, eu acho que esse imediatismo, que eu não acho que é só geracional de quem está chegando, eu acho que é do mundo que a gente vive, que é um mundo curto-prazista. É o mundo da IA, né? É o mundo da IA e é o mundo do lucro. Do lucro pelo lucro, isso Né? também. Então é eu rápido. acho que é onde você, de novo, né? Você precisa fazer logo, você precisa dar o resultado logo, Sim. né? Então, quando a gente fala dessa geração imediatista, aonde que está a nossa geração? Que foi também criada para estar num mundo corporativo de negócio em que, né, quanto mais rápido vier o lucro, mais bem-sucedidos somos todos e quanto mais rápido nos tornamos milionários, de novo, E mais teoricamente, bem-sucedidos menos somos. humano, né, era o nosso ambiente de trabalho, porque hoje você tem discussões abertas, né, sobre essa humanidade, sobre sustentabilidade, diversidade e outras coisas mais, né, no aspecto humano ali, muito mais, essas discussões são muito mais abertas nas empresas hoje, na nossa época não era, né? Não é. Quer dizer, não tá tão pior, nem são duas perspectivas com nuances parecidas, né, na verdade. Na verdade, eu, infelizmente, enxergo pouca mudança nesse sentido, né? Mas eu, assim, vamos lá, que a turma diz que eu já fui mais otimista e que eu preciso recuperar o meu otimismo. Então, eu acho que tem eu acho que claro que a gente vem avançando, né, em conversas, temas como diversidade, ou mesmo quando a gente traz para a mesa, como a gente vem trazendo as questões dos desafios climáticos que a gente enfrenta hoje, né? Então, o ser humano, pelo menos, nunca esteve tão consciente. Se não está fazendo o que precisa ser feito, é outra história, mas nunca esteve tão consciente, Sim. né? Então, acho que isso sim é um avanço, mas eu acho que esse lugar do imediatismo, a gente tem que ter muito cuidado antes de colocar isso nessa geração que chega, que num toque tem tudo à disposição, né? Porque nós também somos responsáveis por esse contexto que está aí hoje, né? Em que a gente também está muito rapidamente, infelizmente, a gente sabe que muitos pais delegam a educação para os tablets, para os smartphones, porque é muito mais fácil deixar a criança abduzida, o adolescente, do que você fazer o seu papel de pai, né? Sim. E educador. Com certeza. Bom, aí a gente cai numa questão aqui que é o coitado do líder, né? Sempre. Tudo recai sobre o líder, agora tem a NR1, a gente fez um programa recentemente. Aliás, gente, deixa eu fazer só uma pausinha aqui pra gente chamar o nosso espectador aí pra curtir o nosso canal, compartilhar. Nós estamos toda quarta-feira, toda terça-feira tem programa aqui no canal. Toda quarta-feira nós estamos na TV Mais, que é uma TV web, que tá também em diversas operadoras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Toda quarta-feira às 22h30 você pode ligar na TV Mais e vai estão todos os dados aqui para você acessar todos os nossos canais e fica aqui com a gente que vai ser legal. Mas voltando à questão do líder, né, a gente tem o coitado do líder aí também com uma função muito importante, né, para fazer essa ponte entre as gerações. É uma coisa que você fala bastante sobre isso. Eu queria que você me dissesse como que esse líder pode ser uma ponte, né, assim, da sua experiência, o que você tem visto, que tem dado certo, e quem acolhe esse líder, né, com relação a isso? É a empresa que tem que ter isso nos seus valores, um ambiente tem que facilitar, esse líder tem que buscar, quem acolhe esse líder para que ele aprenda a ser ponte entre as gerações? Eu acho que o autodesenvolvimento, para mim, é sempre, assim, eu dificilmente não vou ficar batendo nessa tecla, porque as lideranças que eu encontro que me surpreendem positivamente, e foi aquelas que me inspiraram a buscar o meu autodesenvolvimento também, né? São pessoas que o tempo inteiro colocaram com muita disciplina esse lugar de buscar o seu autodesenvolvimento, se conhecer, né? Isso
não é só a terapia, é também a terapia, é às vezes um processo de coaching que você vai buscar, é uma formação que você vai buscar também, que você está buscando um repertório específico, mas como é que você pode olhar para aquela formação e entender de que maneira ela está trazendo de forma mais holística o ser humano para a conversa, né? Então eu acho que esse espaço onde você está constantemente tomando essas pílulas, sabe? Ele é onde você vai se fortalecendo e ganhando musculatura de uma liderança que vai ter uma escuta mais ativa, de uma liderança que vai conseguir ter uma leitura de ambiente, que vai ter coragem para falar de sentimento, né? Que eu acho que é isso que a gente está precisando ver mais no mundo. E eu acho que é essa liderança, quando ela trilha esse caminho, o acolhimento ele acaba acontecendo quase que como uma consequência, porque você vai criando uma rede de apoio. Quando você está buscando esses espaços, você encontra outras pessoas que também estão buscando. Você escolhe aquela pessoa que vai ser o seu mentor por um período, ou que vai ser o seu coach por determinado tempo também, que você de repente revisita a cada 5 anos, 6 anos, mas assim, não dá para caminhar sozinho, né? Você tem que estar buscando sempre essa eu digo que é uma ajuda mesmo, né? Ajuda para você estar sempre se conhecendo, né? Porque quando você se conhece, você consegue dar espaço para que o outro se mostre para você também, né? Então você Sim, está numa agenda que você nem sabe qual é. é verdade. Sim, verdade. E a gente tem, nesse contexto aí, a comunicação com um papel muito forte, né? Você falou aí de escuta ativa, e é uma habilidade que a gente está perdendo, né? E eu não sei se Bom, a gente teve uma pandemia também deixando todo mundo isolado, mudando a forma como a gente se comunica no cenário corporativo, né? Que agora, apesar desse retorno ao presencial, ainda tem muito trabalho remoto, trabalho híbrido, a gente está na mercê dos aplicativos todos, né? É aquela comunicação que não tem tom, né? Que a gente muitas vezes passa por rude, mas não está sendo rude, está sendo assertivo. E a gente, quem não tem essa capacidade fina, não consegue compreender, enfim. E vem a IA também, em cima disso tudo, só exacerbando essa nossa dificuldade com a comunicação, porque hoje em dia também a comunicação é mediada por chatbot, né? Então, aquela dúvida que a gente tinha, que a gente corria ali no RH para resolver, o que corria no outro departamento para tirar, tem um chatbot ali com uma linguagem mecânica e a gente de vocabulário parco, e aí a gente recorre àquilo e fica por isso mesmo, né? Como que você vê essa relação com a IA no meio disso tudo, né? Falando propriamente do uso da tecnologia, eu tenho a minha opinião de que isso pega muito na comunicação, no imediatismo que você falou, mas eu queria ver o teu olhar, onde você acha que pega a IA no meio desse conflito todo geracional, de tudo isso que a gente tem para resolver. Acho que é no embotamento mesmo, né? Eu acho assim, o que a gente tem que buscar hoje é entender, e para usar as expressões da própria IA, que não é novo, mas os skills que estão sendo exigidos nesse momento, né? Que se você for olhar, uma das coisas que tem me despertado muita curiosidade na questão da IA é que justamente o melhor uso da IA é com boas perguntas. É você saber exatamente o que você quer tirar da IA e você provocar a IA, né? Ou seja, se bem usado, pode ser algo que vai também te provocar, que vai também te colocar nesse lugar onde você precisa estar habilitado para um bom uso, né? Como eu acho que tudo que vai chegando para a gente, né? A questão é o quanto a gente quer investir para estar preparado, né? E aí, se eu estou num mundo onde eu não pauso, se eu estou num mundo onde eu não dedico um tempo para o meu autoconhecimento, para me preparar, aí você está vivendo uma grande armadilha, porque você acha que aquilo vai responder tudo e não vai responder da melhor forma sempre, né? Então, eu acho que, de novo, e comunicação, Jussara, né? Eu falo que é o mal da humanidade, e de todos os projetos que eu escuto, temos um problema de comunicação. Agora, eu também me surpreendo porque as pessoas também não se permitem um tempo adequado para
garantir que está tendo um entendimento do que está sendo dito, né? Eu simplesmente escuto, fico com o que eu escutei e levo para o meu colega o que eu acho que eu ouvi. Eu não confirmei, né? Eu não garanti que meu entendimento estava correto, por exemplo. E aí eu morre com a dúvida muitas vezes, né? Executa um projeto inteiro com uma dúvida ali escondida embaixo do tapete. Exatamente. E a coisa vai ficando para o final, né? Sabe que já o tempo passa muito rápido, né? Então a gente tem que aproveitar cada dia por causa disso. Mas se eu não me engano foi em 24 que eu fiz uma formação de mediação organizacional, né? E uma das metodologias que você aprende é o parafrasear, que nada mais é do que você escutar a pessoa te falar algo e você repetir o que a pessoa falou para falar, eu vou repetir para você me ouvir e garantir que o entendimento está correto do que eu ouvi. E é impressionante como você faz isso e a pessoa vira e fala, não foi isso que eu quis dizer. Então você pode falar novamente para eu ter certeza que eu... É óbvio que não é todo dia que a gente vai fazer isso, né? Mas as poucas vezes que você experimenta, o resultado ele pode surpreender. Então, de novo, é esse lugar do tirar o imediatismo, do provocar a pausa, né? De por que não dar mais um tempo, né? E falo isso no momento em que a gente, na Plongée, tem conversado muito a respeito, porque é muito fácil você entrar na rotina e não parar para pensar sobre o que você está fazendo. Sim. E só simplesmente fazer, né? Seguir com tudo muito mecânico. Seguir com tudo muito mecânico. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de mundo onde a gente está, de novo, né, indo para um lado muito mecanicista das relações, inclusive. Legal. A gente tem aí um medo danado, né, de ficar para trás com relação a essas novas tecnologias. Onde você vê esse medo maior? Você vê essa angústia maior, que foi a angústia que a gente começou a falar lá no início do programa. Onde você vê essa angústia mais intensa? Nas gerações mais novas ou no patamar sênior? Eu acho que eu vejo transversalmente, assim, eu vejo em todas as gerações, né? Porque há o novo, ele está sendo muito rápido diariamente, né? Quando a gente acha que aprendeu alguma coisa, no dia seguinte tem algo, né? E às vezes, outro dia eu escutei isso, falando que assim, sim, tem um avanço enorme com a IA, mas ele é um avanço, não sei se tão enorme assim, com tudo que já vinha acontecendo, sabe? Só que a gente não está nem se dando conta de tudo que já vinha acontecendo, porque a gente não está em tudo, agora está mais perto da gente, né? Sim. Mas o quanto isso está trazendo esse lugar do eu vou dar conta, vai me substituir, eu vou usar direito, né? O quanto eu estou sendo... o quanto eu estou usando isso como uma vantagem competitiva, e de novo, num mundo em que você está constantemente se provando, né, isso vira um grande fantasma, né? Você não sabe, e aí te embota, né? Acho que aqui menos sobre embotar, mas te paralisa, que é a história do medo, né? O medo ele pode te paralisar, então se eu fico com medo, eu nem uso, né? Ou como é que eu vou fazer para usar para eu não perder espaço? Então, como é que eu faço direito? Mas aí não vai atrás para aprender, porque não tem tempo para aprender, né? Porque eu não posso usar o meu tempo, que é o tempo do trabalho, para dedicar, de repente, para uma formação, né? Então, é meio que... O que vem primeiro, né? Muitas vezes, assim, vou me familiarizar para usar o suficiente. Muitas vezes usar o suficiente você vai incorrer em milhões de erros porque você não aprendeu como funciona exatamente, qual a responsabilidade que você tem que ter sobre aquilo, né? Enfim, o primeiro programa, o canal está fazendo 1 ano, gente. O primeiro programa que a gente teve aqui na JGTV foi sobre IA, né? Foi sobre IA e produção de conteúdo e falando um pouco sobre a área de comunicação, enfim, a gente tinha um quadro fixo sobre comunicação. E o Fernando Giannini, que é um especialista que veio aqui, ele falava exatamente sobre isso, né? Que a gente começou a usar todas as tecnologias sem o devido letramento, sem a devida regulamentação. Então, assim, as coisas vão acontecendo até não ter mais volta. Quer dizer, você imagina o mercado hoje sem um Google, não dá. Né? Você imagina o mercado hoje sem IA, por mais que a gente esteja aqui discutindo que a IA é uma bolha, que isso não vai dar certo, que existe essa discussão, né? Que no momento ela vai ser limitada, né? A gente não consegue mais viver sem.
né? Então, se você não para realmente um tempo para entender todo esse contexto, a responsabilidade que é o uso da ferramenta, né? Realmente fica... É como ler só os highlights das matérias, né? Sim. Que a gente também, quando você olha, antigamente eu tenho uma sócia que ela adora ler jornal ou papel, né? E eu brinco com ela, eu falo, mas você... né? E aí eu comecei a olhar para ela e falei, eu tô com saudade de ler no jornal, ler o jornal no papel também, né? E ela estava falando, Rê, é a hora que eu consigo parar e folhear com calma, e aí eu leio até o final, eu não vou passando assim, né? E a gente vai passando assim, né? Leu a primeira, deixa eu ver até onde eu vou na matéria para ver se eu me aprofundo ou não. Aí você já vai para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, né? Porque aí tem aquele canal, mas você quer ver outra coisa naquele canal, você quer ver não sei o quê. Né? Enfim, o mesmo, né? O podcast, né? Sim. Audiolivro, podcast. Você tem que estar sempre ouvindo, fazendo alguma outra coisa. Não pode ser parado. Não é produtivo. Tem que ser produtivo, é isso aí. Aliás, a gente tá no Spotify, viu, gente? Eu esqueço de divulgar o Spotify, que a gente tem uma audiência muito pequena lá, mas a gente tá no Spotify pra você ouvir enquanto você tá na cozinha, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Mas é pode isso. Ouvir. Tem que ouvir fazendo qualquer outra coisa. Então, eu acho que esse lugar do que você tá absorvendo daquele conteúdo. Porque, de verdade, qual é a atenção que você está colocando naquele conteúdo, naquilo que você está fazendo, naquele momento. Por isso que a gente fala tanto da riqueza de praticar atenção plena, né? Que aí a turma, tem que meditar. Não, não tem que meditar. Tem que praticar qualquer coisa que seja, mas com atenção plena, que você se permita alguns minutos do seu dia para realmente estar presente naquele lugar, fazendo aquilo, né? E não várias coisinhas ao mesmo tempo, porque eu sou multitask. Não, posso te falar? Não acho que multitask é uma coisa legal de dizer que é. Na verdade, virou um modelo mental, assim, que a gente não consegue mais fugir, né? Quer dizer, até quem não tem TDAH acaba sendo pulando de tarefa em tarefa, né? Era uma coisa meio maluca mesmo, né? Exatamente. Eu acho que é um desafio que a gente vive aí. Por isso que eu falo, eu não acho que é um desafio de nenhuma geração nova, acho que é um desafio que nós estamos vivendo hoje como sociedade. Da pressão que a gente mesmo está se colocando. É muito legal que você está trazendo aqui, porque já coloca todo mundo no mesmo patamar, né? Já, por si só, isso já é uma conciliação, né? Olha, vem cá, estamos todos no mesmo barco, vamos sofrer juntos, vamos resolver juntos, né? Já é uma coisa para se pensar, para se refletir dentro das empresas, né? Agora, quando a gente fala de tecnologia, a gente estava falando de habilidade mínima ou de se aprofundar nisso ou naquilo. Dentro desse processo todo, existe na gestão, né, uma confusão entre competência e habilidade no uso de determinadas ferramentas, né? Como que fica essa seleção também nesse contexto, né? Porque isso também pode favorecer mais uma geração ou outra, enfim. Quando você está selecionando pessoas, executivos, enfim, como que fica essa avaliação, né? Quem tem competência de verdade, quem apenas domina uma ferramenta, qual é o olhar que se tem sobre isso? Porque acho que é um pouco do medo que a geração sênior tem, né? Eu vou ser substituído por alguém que domina a ferramenta, mas espera aí. Existem competências para além desse domínio e que também precisam ser levadas em conta, né? Então, está havendo uma confusão nesse sentido ou não? Eu não vejo como uma confusão nesse sentido. Eu acho que tem, talvez, fortaleça algo que, de novo, que a gente procura olhar muito, que é, na verdade, o uso de qualquer ferramenta. E não estamos falando só de tecnologia, né? Falamos aqui sobre como é que o líder busca acolhimento, como é que o líder busca, né? Esse lugar em que você está entendendo o que você precisa para aquele momento. Então, na verdade, para mim, por isso que eu falei, justo na hora que eu fico reforçando, assim, para aprender a usar IA, você precisa estar aberto, você precisa estar disposto, você precisa estar, de novo, com atenção plena. Parte do seu lugar, do seu aprendizado, do seu investimento em você. E isso, para mim, é para qualquer coisa. Não é só para tecnologia, né? É para sobre como se comunicar melhor naquele ambiente. Então, o que eu olho muito, o que a gente olha muito hoje, e eu gosto muito de falar em como é que o ser humano se mantém inquieto, curioso,
né? Então você tem que ter essa abertura, né? Então é o lugar da abertura, é menos sobre... E aí é que volta na questão da experiência que não traz arrogância, mas a experiência que quer contribuir a partir do seu aprendizado, mas que também está aberta para falar, peraí, tem um jeito diferente de fazer aqui. Deixa eu olhar para esse jeito diferente de fazer, né? Então, eu acho que é essa habilidade que ela deveria ser, assim, reforçada constantemente para qualquer coisa, né? É você poder fazer pergunta, para você estar curioso por natureza, né? E não estar ali partindo do que você sabe, do que você quer ensinar, porque é aí que os muros são levantados, né? Muito bom. Quero aproveitar esse momento que a gente falou de comunicação, que a gente está falando aqui de habilidades e olhar as coisas sob outro prisma. Eu quero chamar aqui a Carla Delia, da Save Me Teacher. A gente agora vai ter um momento no programa, uma coluna da Carla Delia. Carla Delia é especialista em inglês corporativo, ela vai estar com a gente aqui em todo o programa. A gente vai ter uns minutinhos aqui com dicas que ela vai dar pra gente sobre inglês corporativo. Você vai ver que a tua pronúncia nem importa tanto, importa você saber se comunicar. Ela vai ensinar tudo isso aqui pra gente. Vai ter uma pausinha aí de um minutinho. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no vídeo com ela. Olá, Fabulous! Eu sou Carla Delia, especialista em inglês para o trabalho, mestre em Linguística Aplicada pela USP, LinkedIn Top Voice e fundadora da Save Me Teacher. Eu estou aqui para trazer dicas rápidas de inglês corporativo, que você pode colocar em prática no trabalho e usar para impulsionar a tua carreira. Vamos lá? I have back-to-back meetings all morning. Let me loop you in on this. Can we take this offline? I'll circle back to you on that. Let's move the needle on this. Bom, vamos lá, voltando, depois dessa dica da Carla. Vamos chegar na parte do aconselhamento do gestor, né? Acho que a gente falou bastante das relações de maneira geral, mas vamos falar em termos práticos, né? Como o gestor pode estruturar, de repente, o ambiente corporativo para que haja essa conciliação geracional, para que ele tire o melhor proveito disso. Enfim, a gente falou um pouquinho do líder, né? Da escuta do líder, de toda essa preparação, mas enquanto ambiente corporativo, né? O que a gente tem que ter, que estruturas a gente tem que ter, que desenho, compliance, enfim, qual é o ambiente ideal para que isso aconteça. Estamos falando especificamente da tecnologia que você quer trazer? Não necessariamente, pode ser, mas de uma formatação de uma cultura para a gente ter essa conciliação geracional, a gente facilitar essa conciliação geracional. Porque eu acho que isso muitas vezes, como a gente colocou aqui no começo, essa confusão, né, esse conflito, ele é até gerado pela estrutura corporativa que a gente está ali vivenciando, né? A gente vem falando muito desse lugar, e a NR1 tem tudo a ver com isso, do ambiente onde você tem uma segurança psicológica, né? Que é muito complicado, porque às vezes, mesmo um ambiente em que você tem relações super legais, ele não tem segurança psicológica porque você não quer magoar o seu colega que você gosta tanto, que você gosta de sair para almoçar, então você deixa às vezes de ser assertivo num feedback. E isso, portanto, já não gera ali um ambiente seguro, né, para que as relações aconteçam, para que você possa se colocar. E eu falo, assim, é muito difícil, né? Você tem que estar sempre olhando para o que está acontecendo, ou tentando entender o que está acontecendo, e sempre tendo a coragem de nomear o que está acontecendo, mesmo que você não tenha solução, né? Então, de novo, volta para esse lugar a experiência, ela vai até um determinado ponto, porque às vezes você simplesmente não sabe como lidar com aquela situação, mas você não falar sobre o que está acontecendo, ele é muito mais perigoso do que você não saber lidar com o que está acontecendo, né? Então eu acho que esse promover, de novo, as conversas corajosas, um ambiente de segurança psicológica, que as pessoas possam se colocar, que as pessoas possam fazer perguntas, que as pessoas possam ter dúvidas, né? É onde você teria um lugar de mais de salutogênese mesmo, quando a gente fala em ambiente organizacional, né? E aí a comunicação flui melhor, os momentos de pausa podem acontecer porque você pode colocar que você está precisando daquele momento de pausa, né? Então, assim,
na minha visão, é menos sobre compliance, né? Menos sobre desenho organizacional e mais sobre de que forma a liderança está praticando diariamente esta liderança, né? Que tipo de espaço, de abertura e, de novo, por isso que eu falo de nomear, né? Olhar para o que está acontecendo e fingir que não está acontecendo é muito perigoso. Então, eu acho que isso, para mim, é o mais importante aqui para poder encarar, inclusive, quando você vai ter uma situação em que sim, vamos demitir, né? Porque temos uma questão aqui onde estamos revisitando os processos, porque entrou IA. Agora, como que esse processo de demissão vai ser feito, né? A gente tem visto casos aí, né, horrorosos, onde as pessoas são demitidas por e-mail, né? Quer dizer, é necessário isso? Qual é o tempo que poderia estar investido nessas relações para cuidar mais do processo, né? Então, eu acho que de novo, esse ambiente de segurança psicológica, para mim, é o mais importante, é o mais que e é o que mais a gente tem que buscar, porque é muito difícil. Tem muita gestão que coloca isso como um espaço impessoal, né? Essa segurança psicológica dentro de uma caixinha da impessoalidade, né? Até para que você consiga... que as relações não sejam tão ali... Porque esse personalismo que a gente tem no Brasil das relações de trabalho... amigo, né? Esse personalismo que existe nas relações de trabalho, ele existe para o bem e para o mal. Sim. Existe para promover quem não merece ser promovido, sim. Existe para esse tipo de relação que você falou, né? Que a gente fica tão amigo que a gente não consegue resolver uma questão de trabalho, porque, né, muitas vezes olha só para o lado humano, não olha ali, né, para uma questão corporativa, enfim. Então, tem gestores que levam isso para o lado da impessoalidade e tem gente que leva isso para um lado humano demais e isso, de repente, trava a gestão, né? Então, como a gente tem um equilíbrio ali, né, para lidar com isso, né? Você está colocando nesse espaço de conversa franca, de liderança que pratica o que, né, aliás, que prega exatamente o que pratica, enfim, que eu acho que isso é muito importante. Mas, assim, esse equilíbrio é muito difícil, né? É muito difícil, Sara. Não estamos falando aqui de, né, utopia. Mas a utopia está aí para a gente persegui-la, né? Pois é. Eu acho que é disso que a gente tem que falar, né? Então, por isso que eu falei, sim, é difícil, mas o que a gente está diariamente tentando para chegar lá? Porque cada dia você chega um pouquinho, né? E vai aprender, porque vai tomar tombo e não vai dar certo, né? E é algo que a gente, na Plongée, a gente conversa muito sobre isso, porque eu falo isso várias vezes, eu falo, gente, ainda bem, eu não sei tudo, por mais que eu possa ser a pessoa aqui com mais tempo de experiência, mas assim, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa mudando, tanta coisa que assim, é isso. Hoje quem me ensina coisas na empresa tem 22 anos, 23 anos, e eu acho bárbaro que está ali para me ensinar, né? Porque senão, e de novo, mas poder nomear que eu não sei é muito importante também. A gente sai desse lugar e desse líder que tem todas as soluções, tudo sabe, né? Que eu falo desse lugar do comando e controle, e que sim, a gente está num mundo hoje onde uma IA bem utilizada terá excelentes respostas. Então, qual é o papel desse líder? Né? Que respostas ele tem que ter mais que a IA? Né? Ele tem que ter as perguntas, né? Tem que ter as perguntas. Isso, tem que ter as perguntas, porque está tendo uma leitura de ambiente, de cenário, que permita... Puxa, o que eu preciso perguntar aqui, né? O que a gente quer, que tipo de conversa a gente quer provocar aqui? Então, eu acho que é muito nesse lugar que a gente precisa estar se fortalecendo mais, sabe? Pergunta, tem que perguntar. Legal. Eu vou fazer outra pausinha aqui. Você deve ter visto aí no começo do programa um anúncio aqui embaixo da Natural Step. A Natural Step está apoiando aqui o programa. Esse vídeo é totalmente dedicado por ela. A Natural Step é uma empresa que está aí no mercado há muitos anos, fazendo um tipo de calçado super tecnológico, super confortável. É um calçado para quem tem questões osteomusculares, para quem tem questão com articulares, para quem tem diabetes. É um calçado super bacana. E a gente está com um cupom, vai aparecer aqui na tela, JGTV 2026, que vai te dar até 25% de desconto na compra no site da Natural Step, que também está aparecendo para vocês aqui embaixo. Pode escanear também o QR Code que está aqui
E aí cai direto no carrinho, você pode fazer a sua escolha e colocar lá o código que vai ser um desconto bem legal para você. Os preços estão ótimos e o desconto melhor ainda. Natural Step, muito obrigada e espero que você curta os calçados. Bom, a gente está caminhando para o final, depois dessa pausinha, e eu queria já cair naquela famigerada pergunta que todo mundo faz, final de programa, mas eu acho que sempre rende, essas perguntas sempre rendem aí, às vezes, boas reflexões, enfim, eu acho que a gente pode trazer aqui sem medo. Que conselho você dá para o executivo que está chegando no mercado, o executivo jovem, né? Aqui que ele tem que estar atento. O executivo sênior que está aí liderando uma equipe também mista aí, geracional, aqui que ele tem que estar atento, né? E o gestor, o dono de empresa, aqui exatamente tem que estar atento, a gente fazer uma síntese disso tudo que a gente conversou nesta questão, como um conselho para esses 3 pontos aí importantes nesse clash geracional. Como eu falei, Jussara, eu vou bater na tecla do autoconhecimento, né? Eu vou bater nessa tecla indefinidamente, porque eu acho que é uma oportunidade que te abre muitos caminhos, né? Quando você realmente se propõe a dedicar um tempo para você poder se conhecer, poder entender quais são os teus gatilhos que às vezes te levam para determinadas atitudes que você não gosta, que você reconhece que não são legais, mas você continua fazendo, né? Ou, de novo, que te permita acessar sentimentos e conseguir de verdade perceber o que está te fazendo bem, o que não está te fazendo bem, porque muitas vezes o que a gente percebe não é um mau líder, mas é um líder que não está feliz, que não está contente no que está fazendo, mas não consegue nem acessar isso. Porque como assim eu vou questionar, ou mesmo não questiona, porque realmente está ali num lugar de ignorância, né? Então, assim, cultura de empresa, ela está sempre em evolução. O ser humano também, né? E na Plongée a gente fala, né? Somos seres humanos no mundo e líderes nas organizações. Somos as mesmas personas, não são personas tão diferentes assim, ou não deveriam ser, né? Então, quanto mais você se conhece, mais você percebe se você gosta de tomar água na caneca, ou se você gosta de tomar água no copo, ou se você prefere a garrafinha, né? E como que você não se força a fazer algo só porque todo mundo está tomando na caneca, né? Então, assim, de uma forma bem simples, mas é nas pequenas coisas, às vezes, que os grandes perigos estão, né? Então, Sim. não se perceber, não se conhecer, pode ser muito perigoso. Então, eu acho que para qualquer geração, entender que dedicar tempo para você é altamente produtivo. Então, assim, você vai colher resultados. Se o teu drive é resultado, seja ele qual for, né? Você vai colher, né? Porque você vai poder entender melhor aquilo que te move. E se você entende melhor aquilo que te move, você faz melhor, porque você vai estar mais consciente da forma do que você vai estar fazendo. E aí pode ser um coach, pode ser uma terapia, de novo, uma formação. Mencionei aqui essa formação que eu fiz de mediação organizacional, que na verdade metade da formação é sobre você. É sobre você se conhecer, é sobre você entender como é que você pode praticar uma comunicação não violenta e, portanto, você precisa conhecer os seus gatilhos. É sobre você, porque a hora que você se conhece, você dá espaço para o outro, né? E, de novo, volta no começo da conversa. Eu preciso entender de onde o outro está partindo, né? Eu não parto... A gente normalmente acha que o outro está vindo do mesmo lugar que você. E não está, né? Não está. Não está de diversas maneiras, não está, né? Seja pela formação que a pessoa teve como família, seja a formação que a pessoa teve escolar, seja, né, o que ela está vivendo naquele momento, né? Então eu acho que relevar isso é muito perigoso e a gente está constantemente fazendo isso, né? Então, a gente está sempre olhando ali a persona corporativa como se ela pudesse se dissociar da pessoa que tá ali naquele lugar. Muito bom. Você falou da comunicação não violenta, eu super recomendo um curso de comunicação de forma geral, né? Eu acho que aprender a se comunicar nunca é demais. A gente usa muito na Plongée também
conceitos da antroposofia aplicados à organização, né? E, obviamente, também entendendo o ser humano a partir do olhar da antroposofia, que é muito interessante também, porque justamente traz a visão dos setênios, das idades, portanto, que cada momento cada setênio está representando. Eu sempre recomendo qualquer formação que te traga esse tipo de leitura, porque você também desmistifica e entende determinados comportamentos que às vezes são típicos daquele momento da vida, né? E que você pode aprender com aquilo para não reproduzir ou para reproduzir o que é legal. Então, de novo, tem muita coisa aí, mas a gente precisa colocar tempo e colocar investimento nisso, né? Então, eu acho que pelo menos é a dica que eu trago aqui, é o que eu continuo fazendo, pelo menos comigo mesma, e acho que assim, por enquanto eu não posso reclamar. Tá bom. Nossa, adorei a conversa, adorei o bate-papo. Queria te agradecer aqui mais uma vez por estar aqui com a gente. Prazer, Muito obrigada. Obrigada para você que ficou com a gente aí até agora.